Aulas de inglês podem chegar até R$ 1.000 por mês e nesse vídeo nós falaremos sobre isso, sobre o que torna aulas de inglês particulares tão caras, se vale a pena ou não. Será uma conversa franca sobre esse assunto. Meu nome é André, muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Inglês Lab. Para entender melhor isso, para entender melhor o que torna as aulas tão caras, nós vamos entender também que existem aulas mais baratas, a diferença principais entre aulas baratas e aulas mais caras, uma comparação também com aulas de cursinhos tradicionais e cursos gravados, e o que torna essas diferenças entre os formatos de ensino de inglês tão gritantes, tão grandes, e qual que é o melhor formato que possivelmente vale a pena para você. É muito importante que você assista esse vídeo até o final para você conseguir compreender as principais diferenças, para você fazer uma análise do que faz mais sentido para você, para que você não seja enganado ou para que você não tome uma má decisão no seu processo de escolha sobre qual o melhor formato de aulas para você que está começando a aprender inglês ou que já fala alguma coisa e precisa de desenvolver mais. Então vamos para a nossa conversa e para a gente conseguir conversar com mais propriedade, com mais informações, nós usaremos esse quadro aqui bem na nossa frente. Primeira coisa, nós vamos dividir os tipos de aprendizagem de inglês em 3 formatos principais, que seriam as aulas particulares, que foi o que eu mencionei bem no início do vídeo, os cursos tradicionais, que são os cursos de inglês tradicionais, escolas como Wizard, Fisk, Number One, Wise Up e por aí vai, e os cursos online, que são talvez o que está mais em alta hoje, que são os cursos vendidos na internet. Dentro desses 3 formatos, aqui no modelo de aulas particulares, nós vamos ver 2 tipos. As aulas particulares, que nós chamaremos de aulas personalizadas, e as aulas genéricas, as aulas gerais. Nós vamos abordar as aulas particulares por último, porque elas são mais complexas e a explicação dos outros 2 tipos vão nos ajudar a entender melhor a diferença entre os 2 tipos de aulas particulares e também para nós conseguirmos entender mais essa dinâmica de preço, o que vale mais a pena. Nessas aulas de cursos tradicionais, que são esses cursos que normalmente tem em bairros e normalmente em lugares mais movimentados das cidades, são os cursinhos de inglês tradicional, é a forma, na verdade, como o ensino de inglês começou a se espalhar no Brasil. Na década de 90, começaram a aparecer os principais cursos de inglês. No início, a maioria era para criança e adolescente. Mais tarde, em 95, para ser mais exato, esse processo para adultos começou com o Wise Up, a escola do Flávio Augusto, e desde então, cada dia mais adultos ingressam no processo de aprendizagem de inglês, usando diversos formatos e diversas metodologias para conseguir aprender. Falando sobre cursos tradicionais, existem várias metodologias diferentes. Cada escola tem o seu formato de aulas, mas a base de como as escolas se organizam são bem parecidas. Primeira coisa, as aulas são em grupos. Esses grupos têm entre 6 e 12 alunos. Então são turmas entre 6 e 12 alunos, tem uma quantidade considerável de alunos, não é uma turma tão vazia, mas também não é uma turma lotada, tipo sala de aula de escola com 30 pessoas. Essas turmas, normalmente, elas funcionam por níveis e quando você vai entrar nessa escola, você faz um teste de nível de inglês, eles te avaliam, colocam você em algum nível, e você segue aquela apostila. A apostila é um material genérico, geral, que vai ser aplicado para todo mundo. Ou seja, todas as pessoas vão explorar o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de material. Essas aulas elas vão variar em aulas gramaticais, em aulas de exercício de escuta. Então, a maioria dessas aulas são aulas teóricas com exercícios principalmente voltados para a gramática, ou não necessariamente a gramática
estruturada, mais exercícios de leitura, exercícios de forma escrita. Normalmente, são 2 aulas por semana, e a mensalidade dessas turmas, 2 vezes por semana, e as mensalidades, elas variam, mas costumam ser algo em torno de R$400 ou R$500, mais um preço de material. Esse preço de material também é um preço que vai oscilar, mas vamos imaginar que aproximadamente R$500 a mensalidade desse tipo de curso de inglês. Pensando pela dinâmica de tempo praticado, suponhamos que dentro de uma aula de 60 minutos, cada aluno estivesse praticando, fizesse uma divisão matemática ali, uma turma com 12 pessoas, cada aluno estivesse praticando 5 minutos por aula. O que não é uma realidade, porque seria impossível. Tem o tempo de todo mundo entrar na sala, se acomodar, o professor vai fazer uma explicação, no final ele vai ter uma sessão de dúvidas, nesse meio tempo tem matéria, ou seja, é uma hipótese muito positiva, na verdade até irrealista, do que poderia ser esse tempo de prática. Então aqui é uma forma super positiva do que é real, no quesito tempo de prática nesse formato de curso. Se cada aluno treinasse 5 minutos por aula, que seria a divisão matemática exata aqui para os 12 alunos, com 2 vezes por semana, cada aluno teve 10 minutos de prática por semana, acompanhado do professor, tendo a possibilidade de ter um feedback. Claro também que não é real, não são 10 minutos. Se forem 5 na semana, já é muito. Então, aqui nós estamos olhando 3 coisas principais: preço, a dinâmica da aula, mais voltada para a gramática normalmente, e principalmente o tempo de prática. Por que o tempo de prática é tão importante nessa comparação? O Kobe Bryant tem uma entrevista dele muito legal, que ele fala que com 12 anos, 11 anos, ele foi o pior atleta de um campeonato de basquete da idade dele. Ele errou tudo. Com 15 anos, ele era o melhor atleta do país. E ele fala que essa diferença se deu pelo fato de ele ser o que mais treinava de todos. Ou seja, a explicação que ele usa é, enquanto os outros meninos da idade dele treinavam normalmente ali 1 hora por semana, 2 às vezes, ele treinava 2 horas por dia. Então, a dinâmica que ele usa para analisar fazer um paralelo com essa situação do inglês, é que todo dia ele treinava 2 horas. Ele treinava muito mais tempo, a quantidade de treino dele era muito maior, por isso o desenvolvimento dele foi muito acelerado. Nós vamos usar essa comparação quando nós falarmos sobre aula particular, comparada com o curso de inglês, aos tradicionais ou com os cursos online. Mas enfim, cerca de 10 minutos de prática. Na dinâmica dos cursos online, em termos de preço, se a gente for comparar que aqui custa R$500 a mensalidade, os cursos online, normalmente eles têm muitas aulas, dos que eu já acompanhei, dos que eu já vi mais de perto. São mais de 100 aulas, então são muitas aulas em curso, e você tem acesso imediato a todas essas aulas. Fazendo um paralelo com um curso de inglês tradicional, onde você tem 2 aulas por semana, 100 aulas seria praticamente 1 ano de aulas, 2 vezes por semana. Mas nessa dinâmica de aulas gravadas, você tem acesso a todas as aulas de uma vez, você pode assistir mais rápido, você pode acelerar o seu tempo de estudo. E aqui eu coloquei 100 aulas como um parâmetro geral. Sei que muitos cursos têm muito mais que 100 aulas, outros têm menos, mas foi só para a gente ter um norte e fazer uma comparação. Normalmente esses cursos, eles navegam ali na casa de R$2.000, R$1.500, R$1.997, já vi alguns mais caros, outros mais baratos, de R$997, por exemplo. Mas fazendo um paralelo, uma média do mercado, nós diríamos algo em torno de R$2.000. Ou seja, se nós fôssemos pensar só por base de conteúdo, seria um equivalente talvez a 4 meses de aula dos cursos tradicionais.
A ideia é que você tenha acesso a muito conteúdo, você tenha acesso a um conteúdo que você pode consumir, você pode fazer aula no horário que for melhor para você, então é um curso mais cômodo de fazer, e você não tem prática direta com o professor normalmente nesse tipo de curso. Você tem acesso ao material e a sua responsabilidade é assistir essas aulas. Ponto negativo que eu ressaltaria nesse tipo de curso é que a maioria das pessoas simplesmente não faz. Compra e não faz. E eu não estou falando só de curso de inglês. É muito triste, mas é verdade. Infelizmente, muita gente compra, mas não consegue estudar. Talvez por não ter um acompanhamento mais de perto, talvez por não ter tempo, talvez por não ser uma prioridade. Nós poderíamos analisar várias razões para a pessoa não fazer um curso, mas infelizmente muita gente não faz. O tempo de prática direto com o professor, de forma geral, seria 0. Assim, normalmente não é uma prática que existe dentro desse formato de curso. Existem conteúdos adicionais, existem pacotes adicionais que vêm nesse tipo de serviço? Existe. É bom? Vai depender muito da escola, vai depender muito do professor, vai depender de uma série de fatores. Então não tem como eu te falar se é bom ou não. Mas uma coisa é verdade, prática é bom. Então a prática ela é positiva, a prática sempre vai ser boa. Então é uma coisa legal de se considerar. Agora falando sobre o terceiro formato de aulas, que é onde nós estamos gastando e investindo a maior parte do nosso tempo nessa explicação, nós falaremos sobre 2 tipos de aula dentro das aulas particulares. As aulas personalizadas e as aulas que nós chamaremos aqui de aulas genéricas ou aulas gerais. Como que funcionariam ou como que funcionam essas aulas quando nós estamos pensando em aulas de inglês particular? Vou trazer isso para cá. Aí. There we go. Então, as aulas gerais, essas aulas que são iguais para todos os alunos, elas se assemelhariam muito às aulas de cursinho. Por quê? Porque o professor normalmente também tem um livro, então ele vai ter um material próprio dele, não próprio dele, um material que ele usa com todos os alunos. E nesse formato de aula, todas as pessoas vão ter a mesma sequência, o mesmo módulo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. E pensando na dinâmica de ensino, por se tratar de aula particular, seria como se o tempo que a pessoa pudesse estar correndo, ela estivesse caminhando. A pessoa vai estar focada ali dentro de uma estrutura, de uma metodologia que vai entregar o conteúdo de forma mais lenta por ser a proposta do curso. Isso é muito comum e eu não estou falando que é uma dinâmica, uma abordagem ruim. Várias pessoas aprenderam inglês assim e aprendem inglês assim. Pensando na quantidade de ferramentas que nós temos hoje, em 2026, eu não penso que seja a forma mais assertiva, talvez a mais adequada. Mas não desmereço e não acho que é uma forma ruim de aprender. Ruim é não aprender, ruim é não estar estudando. Então, essa dinâmica de aprendizagem também existe. E financeiramente falando, normalmente essas aulas que são mais genéricas no quesito matéria e material e na abordagem de aula, elas são aulas que tendem a ser mais acessíveis, porque o professor está usando um material pronto e está replicando ele com todos os alunos. Nós vamos imaginar que essas aulas aqui, elas custem R$350 o mês, nesse formato. Vamos pensar, R$350 o mês, talvez 300. Entre 300 e R$400. Então aqui, vamos colocar um range de 300 a R$400. São aulas que vão ter muito mais tempo de prática, como nós mencionamos aqui nos cursos tradicionais, do que os cursos tradicionais, que é um fator muito positivo. É um tipo de aula também que dificilmente o aluno vai faltar, porque é só ele e o professor, então a frequência ela é muito maior, a falta ela é muito menor.
Fazendo um paralelo com os cursos tradicionais, seria algo bem similar, talvez até um pouco mais barato, levando em consideração esse preço que nós usamos de exemplo, de 400 mais a mensalidade. Agora, quando nós falamos de aulas particulares personalizadas, que é o formato que nós vamos mencionar aqui agora, ele é um formato que está mais pensado, ou é mais pensado e planejado no aluno do que na matéria. Nesse formato de aulas, mais importante do que a matéria em si, é o aluno. A ideia da personalização é que o aluno consiga explorar um conteúdo que seja o mais dentro do universo dele possível, de forma personalizada. Com isso, o aluno ganha tempo. E se você ganha tempo, automaticamente você consegue recuperar o dinheiro do seu investimento mais rápido. Suponhamos que essa aula personalizada, ela super premium, ela custe R$600 por mês, R$500 por mês. Elas têm um range, uma variação de preço que pode ir de R$1.000 até 500, 450. Vai de 1.000 até 500, por exemplo. São aulas que são desenhadas, planejadas, projetadas para a necessidade do aluno. Com isso, nós ganhamos tempo tanto em vocabulário quanto em confiança, em desenvolver confiança para conseguir usar o idioma nesse campo específico ou no universo específico que o aluno está se propondo a usar o idioma. Agora, pensando de forma estratégica dentro do que nós estamos falando. Suponhamos que um curso tradicional ele seja algo em torno de R$500 e o seu tempo de prática por aula é algo em torno de 100, de 10 minutos. Se nós pensarmos esse tempo de prática dentro da aula particular, seja ela personalizada ou uma aula particular não personalizada, nós vamos elevar esse nível essa quantidade de tempo praticado de inglês, ali de fato inglês falado e ouvido, para algo em torno de 40 minutos, 45 minutos da aula. Fazendo um paralelo com 10 minutos por semana, no cenário mais perfeito e até impossível dentro da nossa comparação, mas vamos considerar o melhor cenário possível dentro desse formato, nós estaríamos falando de 1 mês e meio de tempo de prática. Então, 45 minutos dividido pelos 10 minutos ali semanais, nós estamos falando de 4,5. 45 minutos de treino por aula. É muito treino e é uma quantidade muito maior de treino, de 4 semanas e meia. Seria como se em uma aula você tivesse, é claro que não falando de conteúdo, mas em possibilidade e quantidade de tempo praticado, como se você tivesse 1 mês de aula em uma aula. Comparando a aula particular individual com aulas em grupos tradicionais. Essa diferença ela vai conseguir fazer com que você economize tempo dentro do seu processo de aprendizagem. Suponhamos que seja de fato R$500 e vamos fazer aqui um paralelo. Vamos supor que seja R$500 também, essa aula particular. Uma aula particular boa, não a mais cara do mundo, mas uma aula particular boa. Você teria esse tempo de prática 4,5 vezes maior, em média. Claro que não é uma matemática exata, porque não é controlável o tempo de treino por aula, mas é uma especulação dentro do que normalmente acontece. Logo, você encurtaria o seu tempo de aprendizagem também em 4,5 vezes. Vamos imaginar que um curso tradicional, a promessa dele, que você vai aprender inglês em 5 anos. 5 anos. Agora, vamos imaginar que isso seja... Vamos imaginar que em vez de 5 anos fossem 4 anos e meio. Nós estamos falando que o que você investiria durante 4 anos e meio ou 5 anos, você conseguiria ter o mesmo resultado em termos de tempo de prática do que você teria em 1 ano
de aulas individuais. Pensando de forma financeira, embora o investimento ele pareça maior no primeiro momento, ele é mais curto. Enquanto o investimento em um curso de inglês ele pode ser mais longo e talvez nunca te dá o resultado que a aula personalizada poderia te dar. Existe algum cenário onde o curso tradicional ou o curso online seja mais válido? Existem vários. Muitos cenários onde o curso tradicional ou o curso online seja mais vantajoso. O primeiro deles é para a pessoa que tem uma rotina muito difícil de encaixar um horário fixo de aula. Talvez o curso online dê mais mobilidade, seja uma opção excelente para a pessoa conseguir, de fato, desenvolver o inglês diante de uma rotina mais complicada, mais corrida. Nos cursos tradicionais, eu acredito que talvez para crianças, talvez até adolescentes, é uma dinâmica de curso interessante que te possibilita a socialização, a interação em grupo, uma forma não só de aprender o inglês, mas também de conhecer gente nova, de conseguir ter esse convívio com outras pessoas que vão te ajudar também. Inclusive, eu falei isso com o pai de uma criança que estava, ou que está ainda, na verdade, nesse momento, fazendo um processo de análise sobre as nossas aulas particulares. Falei que para a criança tem esse peso também a se considerar. Foi uma sugestão que eu dei para ele dentro do processo. Parece até que eu não estava querendo vender aula para ele, eu não estava querendo que fosse meu aluno. Eu conversei sobre isso também com ele. Mas a verdade é que meu grande objetivo não é que alguém seja ou deixe ser o meu aluno. É que eu consiga ajudar a pessoa a tomar uma decisão que seja melhor e mais sensata e mais lógica. E é exatamente também o objetivo desse vídeo. Pensando em pessoas que estão correndo contra o tempo, que não tem muito tempo a perder, que tem uma dinâmica corrida, talvez que já estão no mercado de trabalho, o inglês está ali batendo na porta, esse formato de aula particular, principalmente personalizado, ele aparenta ser muito mais caro, e numa dinâmica mensal, de fato, ele é, mas o resultado com ele é mais rápido. Logo, no médio e longo prazo, você economiza dinheiro. Porque imagina bem que você estivesse investindo todo mês R$500 e tivesse com essa curva aqui mais devagar. E aí todo ano você estivesse investindo R$6.000 ali, R$500 cada mês. Suponhamos que esse curso durasse 5 anos. Você teria investido R$30.000 ao longo desse tempo. Agora suponhamos que a pessoa que está fazendo aula particular, ela está investindo ali os mesmos R$500, os mesmos R$6.000 ano, mas ela vai ter o retorno disso dentro de um ano. Então, ao invés de serem R$30.000, a gente está falando de R$6.000 com esse potencial retorno a um prazo mais curto, para que a pessoa consiga ver essa devolução do que o inglês pode e já estará proporcionando para ela. Quando você for fazer uma análise sobre qual o melhor formato para você, sempre pergunte, sempre tire as suas dúvidas, sempre tente analisar se tanto o formato da aula, quanto o preço, quanto a dinâmica de treino se aplicaria de forma legal para você. Porque às vezes você toma uma decisão precipitada, por exemplo, vou comprar um curso XYZ, R$2.000. Mas na sua rotina você não sabe que não consegue encaixar esse curso e você não se organiza para isso e o curso fica lá perdido. Então não é uma ideia muito legal nesse quesito. A melhor forma é você encontrar o melhor método, a melhor estratégia, a melhor ideia para que você consiga aprender inglês e consiga desfrutar bons frutos desse processo. Ok? Muito bom. O objetivo dessa conversa é exatamente isso, dar uma explicada, dar uma explanada, falar sobre os diferentes formatos de aulas, para que você consiga ter uma tomada de decisão mais
maduro, mais sábio, mais inteligente sobre qual é o formato de aulas ideal para você. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à sua disposição. Se inscreva no canal se você quiser ter mais vídeos de inglês. E lembre-se que toda semana nós temos um episódio novo do nosso podcast para você que está aprendendo inglês. Thank you very much and I'll see you later. Bye bye.